do blog Boleiros da Arquibancada, né, um blog que eu fundei em 2010, junto com o meu amigo Matheus de Oliveira, que hoje está no site da Rádio Itatiaia. A gente fundou esse blog em 2010 para exercer um pouco mais, né, exercitar, melhor dizendo, a nossa prática jornalística. A gente já sabia que queria seguir essa carreira de jornalista na época e foi uma oportunidade, uma escola muito interessante para a gente criar esse blog e conseguir algum tipo de cobertura. Na época, a gente criou pouco tempo antes da Copa do Mundo de 2010 e a ideia inicial era mesmo falar dos clubes mineiros de futebol, também da seleção brasileira. A gente escrevia textos aleatórios, nada muito profissional. No ano seguinte, em 2011, a gente começou a falar de esporte especializado e também começamos a chamar pessoas para trabalhar com a gente. Então a gente tinha uma cobertura completa em vários estados, não só no futebol, como também no vôlei, no basquete, no futsal. A gente tinha uma amplitude de esportes que a gente acompanhava, inclusive de locais onde aconteciam as partidas, no Minas Tênis Clube, em Contagem. Então a gente teve essa oportunidade de acompanhar bem de perto os esportes e conhecer pessoas que foram fundamentais na nossa formação também. O Papo de Vôlei surgiu em 2008, numa necessidade que eu senti de ter um espaço que eu pudesse discutir o vôlei feminino, né, no caso, que era a modalidade que eu acompanhava, e que não tinha muita cobertura na época, né, tinha muitos blogs, Fotolog e sobre o vôlei masculino, mas muito pouca coisa, quase nada sobre o vôlei feminino. E eram coisas assim, mais coisas de fã mesmo, né? Não era nada para discutir os jogos, as atuações, e é que era o que eu sentia falta. Então, por isso que eu criei o Papo de Vôlei, e desde lá eu mantenho o blog sozinha mesmo. Eu que comando, sem colaboração assim de mais ninguém, a não ser a participação dos outros em comentários, que às vezes me dão algumas dicas de postagens, coisas assim, mas quem escreve sou sempre eu mesmo. O blog já chegou a ter cerca de 30 pessoas diferentes, né, divididas aí ao longo dos anos. Foi criado em 2010, ficou em atividade até 2016, hoje um pouco menos, né, por questão de tempo realmente, mas o blog chegou a ter cerca de 30 pessoas diferentes. Trabalhando conjuntamente, acredito que por volta de 15 a 20 pessoas, a gente escrevia sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro, sobre NBA, esporte especializado, e em vários locais também. A gente tinha São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, também tivemos Fortaleza, na região do Ceará ali, Rio Grande do Sul, vários estados e quase todas as regiões. Região Norte a gente nunca teve ninguém, mas as outras regiões a gente já teve muita gente escrevendo com a gente, foi uma grande oportunidade. E muitas dessas pessoas hoje estão em grandes veículos. A gente tem o Arthur Stabile, que está lá no Diário de São Paulo, o Gilmar Júnior já trabalhou no R7, o Matheus, como eu disse, que fundou o blog comigo, está na Itatiaia, a Júlia Alves, que escreveu com a gente, trabalhou muito tempo na Band Minas TV, então foi realmente uma escola, o Boleiros da Arquibancada pra gente. A TV aberta tem tentado aí algumas alternativas, algumas mudanças na regra do jogo. No Mundial Sub-23 recentemente tentaram aí realizar 7 sets de 15 pontos, né, em vez dos tradicionais 5 sets com 4 de 25 e um último de 15. Eu acho que são alterações que não são tão interessantes. Talvez possa se utilizar alguns mecanismos para se tornar até mais viável, mais rentável para a televisão. A gente vê o tênis, por exemplo, que é um esporte que não muda suas regras, há muito tempo é disputado dessa maneira, desse jeito que a gente conhece, mas o tênis tem tempos, digamos assim, de pausa que são utilizados para comerciais. Quem saiba não seja uma oportunidade também utilizar os tempos técnicos do vôlei para isso, seja algo que possa tornar isso mais atrativo para a TV. Eu creio que mexer na estrutura do jogo não seja o ideal. Tentaram encurtar para 21 pontos recentemente, não deu certo, voltou para os 25. Agora no Mundial Sub-23 testaram essa fórmula aí de 15 pontos. Eu acho que não é um caminho natural mexer no jogo. Acho que um caminho natural para isso seria realmente tornar mais rentável para a TV, até em questão de grana realmente. Olha, eu acho que não tem muita alternativa, para falar a verdade. As mídias tradicionais, elas dão espaço para aquilo que tem audiência e, consequentemente, aquilo que atrai um maior número de anunciantes, né? O vôlei, apesar de ser o segundo esporte de eleição do brasileiro, né, como se costuma dizer, ele é quase um nicho, eu acredito. Assim. Quem acompanha o esporte, a temporada inteira mesmo, não só a seleção, mas também os clubes, é um número muito pouco atrativo para as mídias tradicionais.
muito menor do que o futebol, por exemplo, que é o grande esporte do Brasil, né? Pra te ser bem sincero, assim, a gente nunca quis ganhar dinheiro com o blog, não foi uma intenção nossa. A gente não tinha o blog como uma fonte de renda, a gente tinha como um aprendizado de cobrir grandes torneios, de estar em grandes locais com jornalistas consagrados e aparecer para a mídia. Foi o que a gente conseguiu nessa época. A gente tinha um número de acessos até considerável pela nossa estrutura, a gente não investia grana, enfim, a gente só pagava um domínio, mas também não tinha muito retorno. A gente teve alguns poucos retornos com vendas de patrocínios quando a gente fez revistas, enfim. Eu acho que a gente não tinha isso como uma fonte de renda. Eu acho que a web é uma alternativa nessa questão de popularização, que é uma coisa mais barata, né? Você chega e faz, só se você contratar um domínio, criar um domínio, enfim. Mas a gente nunca teve isso como uma fonte de renda. A gente nunca esperou ganhar dinheiro com o blog. A gente esperava popularizar, aprender cada dia mais, e que foi o que aconteceu. Conseguimos nos relacionar com as pessoas mais próximas ao esporte e nos desenvolvemos também na profissão. Acho que é isso.